quieto, coração calmo. Era melhor falar, Du, vem. A paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez, uma honra estar aqui com vocês, nesta outra função, nessa outra incumbência, né? Ministrar a palavra, algo que talvez poucos já, enfim, me ouviram trazer algo aqui vindo da parte de Deus. Mas, irmãos, meu coração tem estado cheio durante esses dias, em algumas passagens, e falei, eu preciso compartilhar isso com os meus irmãos. O nome dessa mensagem, o título, coloquei como Cântaros Quebrados. Cântaros Quebrados. Acredito que Deus vai nos clarear um pouco a mente nesse sentido, a gente vai conseguir entender isso. Queria que você pudesse abrir sua Bíblia, por gentileza, no Salmos, de número 40. Nós vamos ler os versos 1 ao 4. Uma passagem conhecidíssima. Acredito que muitos já ouviram pregações baseados nesse texto. Então tem algumas coisas aqui que Deus, Ele vem, volto a dizer, bradando dentro do meu coração. Eu acredito que também vai falar contigo nessa manhã. Vou ler aqui porque a minha versão aqui é diferente. Eu queria ler com vocês nessa, tá? Diz a palavra do Senhor: coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no lugar seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Verso 4. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor, toma nas tuas mãos, Senhor, as nossas vidas. Pai, que o homem aqui em cima seja anulado completamente e que a tua voz seja ouvida por cada um de nós nessa manhã. Encha-nos, Deus. E se porventura encontra-se alguns cântaros quebrados nesse lugar, Pai, eu te peço, conserta-nos. Em nome de Jesus. E aqueles que creem possam dizer amém? Amém. Voltando para o verso 1 da passagem, verso 1. Esse salmo é um salmo de Davi. Quando nós lemos essa passagem, isso nos remete a muitas coisas. Antes eu queria falar com você que tudo que pertence a Deus é santo. Tudo que Deus tem é santo. A sua palavra, Deus diz que nós somos povo, propriedade exclusiva dele. Isso me leva a pensar que eu sou santo. Existe dentro de mim santidade, dentro de você santidade. Porque tudo que é de Deus é santo. Deus não tem nada que seja diferente disso. Tudo que pertence ao Senhor é santo. E sabemos que grandes são as lutas do cristão em poder permanecer na fé e manter a sua caminhada na presença de Deus. Grandes são as lutas que o crente ele passa, ele vive. E nesse primeiro verso, Davi ele vai dizer que o Senhor ouviu o seu clamor. Eu queria ler com você mais uma vez o verso 1 e o 2. Ele vai dizer, coloquei toda a minha esperança, verso 1 ainda. Coloquei toda a minha esperança no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro, verso 2. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama,
pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num lugar seguro. Quando nós olhamos, deixa no verso 2, por favor. Quando nós olhamos isso aqui, Davi ele vai dizer que Deus tirou ele de um poço de destruição, de um tremendal, de um atoleiro de lama. Quando nós vamos ter uma versão bíblica, essa é a versão Ara, essa é a Ara, ela vai dizer que esse poço era um poço de perdição. É essa? Isso, um poço de perdição. Nesse instante, Davi ele está dizendo que ele se encontrava no lugar de pecado, em posição, o qual o pecado fez com que ele estivesse atolado nesse lugar, um lugar perdido, um lugar isolado. Mas independente da forma como Davi estava, ele ainda assim encontrou dentro de si forças para clamar ao Senhor. Independente da forma como ele estava, mesmo em meio à lama, o pecado, dentro dele havia uma certeza que se ele abrisse a sua boca, Deus ouviria o que ele tinha para clamar, o que ele tinha para dizer. Davi, mesmo em meio a um poço de lama, de pecado, de dores, de esquecimento, mesmo nessa condição, ele tinha essa certeza. E não se tratava se tratava apenas do desejo de Davi de poder fazer com que o seu Deus pudesse escutar o seu clamor. Ele necessitava ser alcançado de uma certa forma por Deus. Aqui nós chegamos à conclusão de que o pecado, ele tira as forças das pessoas. O pecado, ele destrói a esperança. O pecado, ele aprisiona. Mas no fundo de Davi, ele tinha certeza de que lá dentro dele existia uma pequena chama de certeza de que se ele abrisse a sua boca, Deus o ouviria. Eu não sei como você se encontra hoje nesse lugar. Talvez como você está agora diante da presença de Deus. Talvez o pecado ele tem feito com que você tenha perdido a sua força. Eu conheço tenho alguns amigos que passaram pela presença de Deus, estavam na presença de Deus, mas por conta do pecado, eles acham que não tem mais força de poder clamar a Deus. Eles acham que não tem motivo de vir à casa do Senhor. Eles acham que perderam o seu espaço diante da presença de Deus, porque o pecado ele faz isso. O pecado ele cega, ele tira a visão. E era assim que Davi se encontrava. Mas no verso 2, ele vai dizer que o favor de Deus o alcança. Tirou-me de um poço de perdição, um tremendal de lama, e colocou-me nos pés uma rocha e firmou-me os passos. Nesse momento, Davi ele percebe o impacto da glória de Deus na sua vida. Nesse instante, ele tem a certeza de que Deus estava com os ouvidos disponíveis para ele. Nesse momento, Deus ele vai tirar Davi de um lugar instável, de um lugar desajeitado, de um lugar o qual se coloca o pé, mas parece que não se sente o solo. Um mar de perdição, de lama. Davi se encontrava nessa condição, nesse lugar, mas ele mesmo diz que Deus ouviu o clamor dele, e por conta dele a sua mão poderosa, a mão poderosa de Deus vem e tira ele deste lugar, e o coloca no lugar o qual ele pode conseguir sentir o solo. E o interessante disso é que todas as vezes que Deus ele faz algo nas nossas vidas, e isso de uma certa forma nos impacta, a tendência e o desejo que brada de dentro dos nossos corações é a necessidade de fazer com que outras pessoas também possam perceber
sentir e ver isso que Deus tem feito. No verso 3, a palavra ela vai dizer assim, verso 3, por favor, vai dizer e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Uma nova canção, um hino de louvor é o que Deus coloca nos lábios de Davi. Aqui o salmista, ele se encontra, ele olha para dentro de si e encontra novas razões para poder adorar a Deus. Uma pessoa que outrora estava dentro de um local, o qual se intitulava como um tremendal de lama, um lugar perdido, esquecido. Percebe-se dentro de si que foi ouvido por Deus, e a glória de Deus que o impacta faz com que dentro dele possa existir novamente esperança, algo que outrora o pecado fez com que sumisse. Nesse momento Deus ele revela para Davi e traz novidades de vida para ele. Deus ele quer trazer novidades de vida para mim e para você, irmão, nessa manhã. Não importa qual a circunstância que você está. Talvez a gente olhe para isso e tenha um pensamento preconceituoso de achar o seguinte: não, eu não ando no pecado. Mas daqui a pouquinho eu vou dizer para você algo muito interessante com relação àquilo que Davi ele diz no primeiro verso sobre confiança. Vamos para o verso 4, por favor. Aqui no verso 4, Davi ele começa dizendo: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados na mentira. Sobre confiança, eu queria dizer para você algo que em Jeremias 17:5, o profeta ele vai abrir a sua boca e declarar para o povo algo vindo da parte de Deus. Ele começa dizendo o verso 5 assim: assim diz o Senhor, maldito é o homem que põe a sua confiança em outros homens. Quando nós vamos falar e ler essa passagem de Jeremias, ele vai usar duas vezes a palavra homem, uma no singular e uma no plural. A primeira palavra no singular, Jeremias ele está se referindo o que diz na tradução do hebraico como Gebé, o homem Gebé, que seria o homem pensante, o ser inteligente. Quando ele direciona a palavra dizendo, maldito é o homem que confia em outros homens, ele está se referindo primeiro ao homem Geber, o homem pensante, o ser pensante, o inteligente, e aos homens ele está se referindo ao Adam, que diz na tradução do hebraico, o Adam seria o homem na sua essência, na sua matéria-prima, o homem terra, o homem barro. Quando ele diz, maldito é um homem inteligente que põe a sua confiança no homem terra, ele vai dizer para nós assim, ele diz para o povo assim, tome cuidado, porque o homem que põe a sua confiança em outros homens, ele atrai para si maldição. Às vezes temos colocado a nossa confiança em pessoas, ou talvez em nós mesmos, nos achamos capazes de alguma coisa, mas eu te digo, irmão, que isso não é talvez por dureza de coração, não, mas é porque as circunstâncias da vida, elas nos levam a pensar dessa forma. As circunstâncias da vida nos faz pensar diferente do que Davi pensou no início do verso 1 do Salmo 40. Esperei confiantemente no Senhor. Eu te digo, é muito difícil aguardar as coisas de Deus, porque Deus não nos revela as suas coisas da forma como nós esperamos que elas sejam reveladas.
Deus tem as suas formas de revelar a cada um de nós, porque Deus ele tem os seus propósitos, e muitas das vezes eu e você possamos não compreender os propósitos de Deus, e é por isso que Deus não nos revela na sua plenitude, e às vezes achamos que está demorado, que está difícil. Mas entenda, maldito é o homem que confia em outro homem. E talvez esses outros homens dentro de mim, de você, seja nós mesmos. Eu queria que você pudesse ficar com esse conceito sobre o homem Gebed, que é o homem como forma pensante, um homem inteligente, um homem que raciocina, um homem normal. Então, Jeremias ele está dizendo o seguinte: maldito é o homem pensante que confia no homem terra. Eu quero que você fique com isso dentro do teu coração, esse conceito de homem pensante e homem terra. No verso 4 ainda lá de Salmo, vamos voltar lá para o Salmo de número 40, no verso 4. Eu queria que você pudesse se atentar numa pequena passagem, numa única frase dessa passagem. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende. Esse pende tem algumas versões, por exemplo na minha, na Revista e Corrigida, ele vai dizer assim: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não respeita os soberbos. Esse se respeita, eu consegui achar também uma tradução do hebraico para esse respeita, que significa paná. Paná. Quando no hebraico vamos dizer paná, ele está querendo dizer o seguinte: é aquele panar é o que segue, panar é o que pende, é o que tende a fazer alguma coisa. Então Davi ele está dizendo: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes. Ou seja, bem-aventurado é o homem que não segue, que não respeita os soberbos, que não vai, que não coloca que a sua confiança. Por que a gente vai falar sobre confiança? Porque tendenciosamente quando eu confio em alguma coisa, eu passo a seguir essa coisa. Quando nós declaramos que nós confiamos em Deus, colocamos a nossa confiança em Deus, no Senhor, isso nos remete a dizer a Deus o seguinte: Deus, eu coloco a minha confiança em Ti e por isso eu sigo as Suas diretrizes. Eu coloco a minha confiança em Ti porque eu aceito, eu recebo, eu respeito as Suas diretrizes. Então bem-aventurado é o homem que põe no Senhor a sua confiança, mas que não pende para os arrogantes, que não respeita a opinião dos arrogantes, que não aceita a opinião dos arrogantes, que não vai ao encontro da opinião daqueles que não são sensatos. E falando sobre insensatez, aleluia. Continuando falando sobre insensatez, é o seguinte: o tempo inteiro a Bíblia ela vai nos dizer que nós devemos e precisamos colocar a nossa confiança na rocha que é o Senhor. Lá em Salmos, e não precisa colocar, no Salmo de número 62, verso 1, o próprio Davi ele vai dizer que Ele é a minha rocha, Deus é a minha rocha. 1 Samuel 2, do verso 2, Ana, ela vai dizer assim, ó: e rocha nenhuma há como Deus. Em Deuteronômio 32, eu fui ler a passagem, eu estava lendo esses dias a passagem, e aí eu trouxe isso para cá, falei, isso é interessante, porque em Deuteronômio capítulo 32, Moisés, ele vai dizer por várias vezes, que Deus é a rocha, e quando ele se refere à rocha, ele se refere como a rocha em R maiúsculo. E ele usa outras vezes rocha, mas se referindo a outros deuses, dizendo para os seus inimigos, ou aqueles que colocam a sua confiança em qualquer outra coisa que não seja Deus, eu digo o seguinte: a sua rocha é rocha minúscula, mas a rocha que eu sigo, que eu sirvo, é uma rocha grande, única, perfeita. A rocha perfeita. A Bíblia ela vai nos ensinar o tempo inteiro que a nossa confiança precisa estar sobre a rocha.
Porque lá na parábola de Mateus, no capítulo 7, no verso 24 ao 27, a gente vai conhecer. Eu queria que você pudesse colocar para mim, Mateus 7, 24 ao 27. Vai falar sobre o homem sensato e insensato. Aquele que coloca a sua fé, a sua confiança em Deus e o que não coloca. E aí eu queria que você pudesse ficar com sentido aquele conceito que eu disse para você sobre Gebede e sobre Adão, tá? Sobre Gebede e Adão. Gebede, o homem inteligente, o ser pensante. Adão, o homem em sua essência, o homem extraído da terra, o homem barro. O homem barro. A Bíblia ela vai dizer aqui em Mateus 7, 24: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Não pula não, volta aí, por favor. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras, o homem que ouve a voz de Deus, que ouve as diretrizes de Deus e pratica, Deus ele vai comparar esse homem ao homem prudente, que conseguiu edificar a sua casa sobre a rocha. Verso 25: e desceu a chuva e correram rios, e assopraram ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mateus ele também vai escrever, e essa passagem, esses versos, é uma parábola dita por Cristo. Sumiu aqui. E ele vai dizer que prudente é este homem que mantém a sua fé, a sua confiança pautada em Deus, e esse homem edifica então a sua casa sobre a rocha. Essa casa, irmão, não é uma casa espiritual em si, a nossa casa, a nossa família, ou não está se tratando disso. Nessa passagem ele está falando sobre a nossa confiança de fato e verdade. Um homem que confia em Deus, ele edifica a sua casa sobre a rocha. Verso 26, por favor. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Ou seja, o homem insensato, ele edifica, ele coloca a sua confiança sobre a areia. E é o que acontece no verso 27. E desceu a chuva, ou seja, olha para o seu irmão do lado e diga assim: as chuvas elas vão vir. Não, mas tem que dizer para o teu irmão acordar, porque eu estou falando bem devagarinho, de repente ele está dando uma dormida. Olha para ele e diga: a chuva ela vai vir. E aonde está edificada a sua confiança? A Bíblia vai dizer: e desceu a chuva, e correram os rios, sopraram ventos, combateram aquela casa e caiu. E foi grande a sua queda. Por quê? Porque esta casa estava edificada sobre areia. Esta casa estava edificada sobre Adão. Essa casa estava edificada sobre o barro. A chuva, a água, quando se mistura com barro, o que faz? O que transforma? Transforma-se em lama. Davi ele vai dizer no verso 1 de Salmo que a vida dele se encontrava dentro de um tremendal de lamas. Por quê? Porque durante esse período Davi havia colocado a sua confiança em homens. A Bíblia ela se conecta, ela se liga, ela nos leva de um ponto ao outro. E a Bíblia mesmo ela vai nos ensinar: filho, filha, coloca a sua confiança em mim, coloque a sua confiança em mim. Se porventura até o dia de hoje, irmão, porque quando eu estava lendo isso aqui, Deus me fazia lembrar dos trabalhadores da casa de Deus, me fazia lembrar das pessoas que estavam na presença do Senhor, das pessoas que conheceram a palavra, de todas essas. Deus me fazia lembrar dessas pessoas. E aí Deus ele vinha falando ao meu coração, bradando ao meu coração, porque no decorrer da nossa caminhada, às vezes nós esmorecemos na fé e esquecemos que se esperarmos em Deus, Deus se revela a nós. Esquecemos que se aguardarmos no Senhor, no seu momento oportuno, Ele vai revelar a nós. Mas, volto a dizer, as circunstâncias elas nos atrapalham, elas tiram o nosso foco, e acabamos buscando talvez circunstâncias mais rápidas, mais breves,
E essas circunstâncias rápidas, breves, elas são circunstâncias terrenas. Mas Deus, Ele quer nos levar às coisas que são eternas. Deus quer nos tirar do que é terreno e nos colocar para viver o que é eterno. Porque Deus tem o eterno preparado para nós. Cantamos isso agora. Poderoso, sobrenatural, é sublime, é eterno. O que Deus tem preparado para mim, para você, é eterno, não é terreno. Então, em nome de Jesus, se a tua fé não estiver pautada em Deus, entenda agora, tira, joga para fora tudo que talvez possa estar te afastando de Deus, porque não existe um meio termo para Deus. Não tem como se estar no meio. Ou você está com a sua fé em Deus, ou você está com a sua fé em coisas dos homens. Ou você confia no Senhor, ou você confia no seu braço, na sua força. Entenda, você não tem forças para se manter. Se não for a misericórdia de Deus, nem sequer de pé poderíamos estar. Então, em nome de Jesus Cristo, nessa manhã, Deus, Ele vem dizer para mim e para você, filho, filha, coloque a sua fé em mim, coloque a sua força em mim, busque a mim, porque eu vou me revelar a você, eu vou me revelar a você. Oh! Aleluia! Dá honra é tua, Pai. Glória! Aleluia! Oh, Deus! Eu disse para você no início dessa passagem sobre os cântaros quebrados. E aí Deus, Ele me fez lembrar disso. Pessoas que talvez já passaram pela presença de Deus, que estão na presença de Deus, mas que talvez, pelas circunstâncias, a sua fé foi abalada, Mas Deus, Ele não fala sobre pessoas que se desviaram tão somente, ao meu coração. Deus, Ele vem falar hoje com toda a igreja, inclusive comigo. Sabe por quê, irmãos? Porque o inimigo das nossas almas, ele nos oferece tantas circunstâncias mais práticas, mais fáceis de poder chegar-se a um resultado. Quantas são as vezes que o inimigo das nossas almas faz isso? E aí Deus falava comigo sobre cântaros quebrados. Enquanto eu venho falando com você sobre cântaros quebrados, eu consigo ouvir som como se fossem de azulejos se batendo, como se Deus estivesse reconstruindo cântaros que foram quebrados. Sabe por quê, irmãos? Porque existem várias fontes de água viva. Eu não disse fontes de águas, mas fontes de água. Esta casa é uma fonte de água viva. Talvez você que ouve agora, que nos acompanha, você talvez possa ser até de uma outra congregação, sirva em outro lugar, entenda, onde você serve a uma fonte de água viva. Mas de repente, irmãos, no decorrer da nossa caminhada, talvez esmorecemos na nossa fé, nos encontramos como cântaros quebrados. Qual é a principal função do cântaro? É armazenar. Como um cântaro pode estar dentro de uma fonte de água viva e não conseguir armazenar essa água? Uma água que, uma vez bebida, sacia a sede por toda a eternidade. Uma água que traz vida, que traz transformação, cura. Cântaros quebrados, talvez quebrados em si, totalmente quebrados, não vão ser nem mais utilizáveis, mas de repente estejam pessoas nos ouvindo agora, ou aqui dentro deste lugar, pessoas como cântaros rachados, com pequenas rachaduras. Deus, Ele quer restaurar essas rachaduras, irmãos. Deus, Ele quer restaurar essas rachaduras, porque Ele tem água viva para você. Eu costumo dizer para os músicos que nós somos vasos que ficam embocados para cima. E por várias vezes o Senhor, Ele vem e derrama sobre este vaso e enche esses vasos de azeite. E aí chegamos aqui no altar, na presença de Deus, e nós derramamos todo esse azeite para poder abençoar a igreja, porque nos colocamos numa função de instrumentos ou de canais de Deus para toda a congregação. Então esses vasos, eles são cheios e desembocam
para abençoar a casa de Deus, mas esses vasos precisam voltar para a posição e serem cheios novamente. Por quê? Porque depois precisamos derramar de novo. Vem aqui por gentileza no verso, e dentro disso, no verso 3. No verso 3. Esses vasos precisam ser cheios e desembocar, para depois encher de novo e desembocar, encher novamente e desembocar, e às vezes nesse processo levam rachaduras, se quebram. E aí quando o azeite é derramado sobre esse vaso novamente, o que acontece? O azeite ele se esvai. E aí quando o vaso é desembocado novamente, ele não joga a quantidade que deveria jogar de azeite, porque parte desse azeite foi perdido por conta das rachaduras. Verso 3 ele vai dizer: e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas. Por quê? Davi ele tinha dentro de si o desejo de não só reter aquilo que Deus tinha feito na vida dele, porque com um cristão que é renovado, com um cristão que é restaurado por Deus, ele sente em si a necessidade de distribuir a outras pessoas aquilo que Deus tem feito na sua vida. É uma necessidade, irmãos. Sabe por quê? Eu costumo dizer muito para os meninos, eu digo isso para algumas pessoas, eu falo assim: camarada, minha irmã, meu irmão, tudo que Deus vai fazer na tua vida, entenda, não é só para você e não é por você, mas Deus vai fazer porque outras pessoas precisam ser alcançadas por aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Aquilo que Deus faz em mim, você, vai servir para outras pessoas. E precisa ser assim. E para a gente finalizar, eu queria ler com você uma passagem em Isaías, no capítulo 28, verso 16, mas eu queria ler isso na versão NVI, porque é muito interessante, e para fechar de vez, e que nós possamos compreender hoje, definitivamente, que não podemos ser abalados pelas circunstâncias apresentadas na nossa caminhada. Por quê? A nossa fé é o que nos une de fato a tudo aquilo que Deus tem para nós. É através da fé, por meio da fé. Isaías 28, 16. Por isso diz o soberano Senhor: eis que ponho em Sião uma pedra já experimentada, uma pedra preciosa, uma preciosa pedra angular para alicerce seguro. E aquele que confia jamais será abalado. Aleluia. Glória a Deus. Sua fé jamais será abalada se ela estiver pautada, alicerçada na rocha. A rocha, o lugar de firmeza. Você pode colocar a planta dos seus pés e sentir. Bate o pé no chão aí, vai. Apalpa o chão aí, vai. É assim que é a fé pautada na presença de Deus. Você sente o solo, sente a rocha. Aleluia. Lá em Romanos 10, 11 vai dizer: portanto, a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Todo aquele que nele crê não será confundido. Por mais que o inimigo da minha alma, da sua alma, tente nos apresentar circunstâncias mais práticas, mais fáceis de se alcançar qualquer tipo de resultado, entenda: aquele que crê no Senhor jamais será confundido. Não vai ser confundido com essas ofertas. Paute a sua fé na presença de Deus. Quero te pedir, fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não respeita os soberbos, não segue os soberbos,
não serve, não se entrega aos soberbos, não segue as suas opiniões. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor sua confiança. Feliz o homem que põe a sua confiança em Deus. Deus está falando sobre felicidade aqui. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Senhor, se porventura, Deus, até o momento de hoje nós não havíamos entendido, compreendido, ó Pai, sobre o que é pautar a fé em Ti, meu Deus, agora nós queremos dizer a Ti, Senhor, Tu és a nossa rocha, e em Ti está colocada toda a nossa confiança. Não só uma parte, porque Deus, não queremos ser como os homens insensatos que colocam a sua fé em coisas terrenas, e quando vem a chuva, Senhor, a nossa confiança, a nossa fé, ela é esvaída, ela se perde junto com a areia, com o barro, ela se esvai. Pai, não queremos ser como os homens que colocam a sua confiança em outros homens e assim se fazem malditos, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, nessa manhã queremos dizer, Senhor, nos afastamos, Deus, de tudo aquilo que nos faz malditos e nos encontramos contigo, que é a rocha, que é a rocha perfeita, que é a rocha provada, que é a rocha que é apresentada para cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã encha-nos, porque queremos nos colocar diante de Ti como cântaros, como vasos, ó Deus, embocados para cima, a ponto de receber a dose de hoje do azeite e derramar ela aonde tiver que ser derramada, e após isso ser cheio novamente. Pai, em nome de Jesus Cristo, restaura, Pai, cântaros neste lugar, restaura, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Cristo, nós te pedimos isso. Aleluia, aleluia. E queremos te dizer, Senhor, que esperamos em Ti, somente em Ti. Estou te esperando aqui. Eu